Boa noite, meus irmãos. Com muita felicidade que a gente volta à Seja para tratarmos hoje de um tema que toca aos nossos corações, a todos eles, há séculos e séculos seguidos. O cristianismo, bem compreendido, deveria ter promovido uma revolução na nossa relação com a culpa, na nossa relação com o conceito de pecado. Então é na sequência do Dia Judaico do Perdão, quando nós estabelecemos um liame com a nossa tradição judaico-cristã, para a qual o cristianismo espírita, como o cristianismo redivivo, é a terceira revelação de uma lei que é única, que hoje nós vamos conversar um pouco sobre a nossa consciência. Se nós fôssemos fazer uma enquete nos vários espaços culturais e religiosos do planeta e perguntássemos a um muçulmano onde está escrita a lei de Deus, ele certamente responderia no Corão. Se perguntássemos a um cristão reformado ou então a um católico, alguns deles responderiam que a lei de Deus está escrita na Bíblia. E a um judeu, ele responderia que na Torá, o ensinamento, a lei. Mas quando Allan Kardec pergunta aos espíritos venerandos a respeito de onde estaria inscrita a lei de Deus, os espíritos respondem de forma surpreendente. A lei de Deus está escrita na consciência. Ora, é justamente essa consciência que é o nosso termômetro. A consciência profunda, presente em todos os seres, é Deus no templo do nosso coração. E é a consciência que nos dá o padrão do que nós devemos fazer, de como nós devemos sentir. E todas as vezes que algum comportamento, que algum sentimento, que alguma ação gera reações que entram em desacordo com o padrão da consciência, com o arquétipo divino que existe em nós, com o sentimento divino que nos direciona a partir dessa consciência, nós então sentimos culpa. E essa culpa, inicialmente, é uma boa reação. A culpa é o começo de uma caminhada. Se nós, em todas as instituições da Terra, entendemos que a educação deve ser esforço de retificação. Se desde o século XVIII, o século XIX, o princípio do século XX, surgiram diversas doutrinas criminalísticas que pensam não na punição exemplar, mas de um meio de ressocializar os criminosos. Seria a justiça humana menos misericordiosa que a justiça divina? Seriam os nossos padrões de perdão superiores aos padrões de Deus? Se somos incentivados pelo cristianismo a perdoarmos quem causa a desencarnação do nosso filho, se somos incentivados a orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam, se o perdão é a base do cristianismo, Deus perdoaria menos do que nós? Isso contraria o bom senso. Então, quando nós continuamos no Livro dos Espíritos e vamos então à lei de justiça, nós notamos que a lei de justiça é dividida como lei de justiça, amor e caridade, porque são 3 palavras, mas ela é uma lei. Ou seja, para o exercício da lei do Deus que é único, justiça, amor e caridade se exercem num só movimento. Para nós, na nossa limitada acepção, talvez as coisas se separem, mas para Deus não. Deus exerce a justiça com bondade, nos ajudando a organizarmos a nossa culpa, de forma que ela não nos paralise, mas se transforme para nós em aprendizado. A transformação da culpa em responsabilidade nos leva então a pensarmos sobre um elemento essencial da nossa vida cotidiana como cristãos. Qualquer um de nós, em ocasiões diversas da vida, recitou a oração que Jesus nos ensinou.
E alguns de nós devem ter pensado, será que tinha alguma coisa errada na tradução? Quando eu digo assim, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não, é isso mesmo. Nos perdoe assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E foi o Haroldo que me ajudou a pensar um pouco mais sobre isso, o Haroldo Dutra Dias. Se eu não me engano, foi em 2011 que ele passou o ano novo lá em casa, e a gente conversando, eu falava com ele sobre autopunição. Qual a diferença entre culpa e a exacerbação da culpa? Qual a diferença entre o sentimento de chamar a atenção pública para o próprio sofrimento, que então, por lei de atração do pensamento, magnética da semelhança, atrai mais sofrimento? É uma forma de vaidade, é uma forma de recorrência, e nós chamamos isso de autopunição. Qual a diferença entre esse sofrimento hiperbolizado, exagerado, cultivado para as aparências, e o sofrimento que nos faz crescer? Qual a diferença entre o arrependimento sincero e bom e o arrependimento doentio, que se transforma então em recorrência de culpa e nos paralisa em círculos, nos levando sempre à recorrência? E a conversa era sobre essa. Então Haroldo me lembrou do livro Ave Cristo. Quando um servo cristão está andando com duas das suas crianças, chega um romano a cavalo e ordena que essas crianças sejam pisoteadas e elas são esquartejadas pelos pés dos cavalos. Me perdoem pela imagem forte, extraída da literatura dos romances históricos de Emmanuel, porque o cristianismo trabalha conosco nos limites das nossas emoções, nos limites dos nossos sentimentos. E esse cristão recolhe os pedaços dos corpos das suas crianças e imediatamente ora pelo homem que havia provocado aquilo. Nos primeiros séculos do cristianismo, para que o exemplo de perdão e amor se estabelecesse, foram chamados à terra espíritos para reencarnar, que não eram espíritos em aprendizado. Eram gigantes espirituais, que vinham auxiliar o Cristo na sua tarefa. O que significa que eram espíritos que não precisavam mais sofrer na terra, mas que vinham em tarefa de doação, para ensinar de que forma sentir mais alto. Porque toda a diferença está no sentimento. Esse homem, nesse momento, não estava agindo por autopunição. Nesse momento, esse homem estava perdoado, porque ele era capaz de perdoar. Nós somos perdoados na medida em que somos capazes de perdoar. Porque, em primeiro lugar, a consciência de culpa se dirige a nós mesmos. Quando nós condenamos algo muito em alguém, geralmente, a gente tem um passado espiritual relacionado a isso que nós desprezamos na outra pessoa. Quando um crime para nós é extremamente hediondo, que nós não podemos pensar nele sem nos sentirmos mal, ou imaginarmos de que forma a pessoa que cometeu aquele crime seria punida. Na verdade, nós estamos em simultaneidade dirigindo essa punição do nosso subconsciente para nós mesmos. Eu fui entender isso melhor por indicação do meu amigo Haroldo, no livro Pensamento e Vida. No capítulo sobre a culpa, o Emmanuel lá, o livro é uma cartilha para aqueles que vão reencarnar. Porque o Emmanuel oferecia cursos preparando a reencarnação. Então uma alma amiga pediu a ele que organizasse num pequeno livro uma cartilha à moda do que se fazia na época em que o livro foi transmitido. Era esse o termo que se utilizava até mesmo nas escolas, cartilha, que preparasse os espíritos para a reencarnação. Então é um pequeno livro de profunda densidade. E nesse capítulo sobre a culpa, o Emmanuel vai nos dizer que quando nós vibramos em culpa, nós exalamos em torno de nós magnetismo que atrai elementos deletérios. Porque todo ser encarnado ou desencarnado movimenta magneticamente pelo seu pensamento, cuja origem e o móvel e o combustível é o sentimento.
Ele movimenta por atração elementos variados, construtivos e destrutivos. E é por isso que o Freud descreve essas duas potências como Eros e Thanatos. Uma potência construtiva e uma que é potencialmente destrutiva. Quando a energia é utilizada, em certo sentido nós construímos, em outro sentido nós criamos complicações para o nosso destino futuro. Porque há uma mensagem muito bonita do Emmanuel no livro Justiça Divina, cujo nome, assim como todos os títulos do Emmanuel, não estão ali ao acaso. A gente tem que estar muito atento aos títulos, né? Que diz, perdoados, mas não limpos, é o nome da mensagem. E a mensagem nos diz que nós, com frequência, fomos perdoados pelo mal que causamos aos outros. Mas o sofrimento que causamos aos outros nos atormenta. Mesmo que nós não tenhamos consciência daquilo, os olhos da vítima, aquele momento, nos persegue, ainda que esqueçamos no consciente, ao longo das encarnações seguintes. E para mover um processo em que nós entraremos em paz com a nossa consciência, nós atraímos circunstâncias de sofrimento para que possamos nos sentir em paz. Isso abre dois raciocínios para nós. O caminho tem que se fazer em dois movimentos. O primeiro caminho é o caminho da retificação. Quando alguém causa muito mal, geralmente nós imaginamos que essa pessoa deverá reencarnar para sofrer mal semelhante. É um caminho, porque por meio disso ele experimenta e para ele mesmo ele se sente perdoado, ele se sente quite, psicologicamente, né? Mas há um outro caminho, que é o caminho da retificação. Então, quando você causou muito mal, por exemplo, a uma coletividade, você reencarna naquela coletividade para reconstruir com dificuldades superlativas, com frequência, aquilo que você destruiu. Então você recebe como filhos aqueles elementos que você no passado escravizou e trabalha por eles durante algum tempo. Se você tem boa vontade, não obstante o sofrimento dessa dedicação, e eles guardarão consigo cobranças e revoltas desse passado do qual você não se lembra, se você aceita isso com boa vontade, com um sentimento elevado, um sentimento excelente, como diz Paulo, que a gente deve sentir mais alto para alcançar as coisas que são excelentes, e o verbo grego é dokimades, em separar metais, quer dizer, o sentimento pode ter diversas potências, a gente pode sentir baixo e a gente pode sentir alto. Não é assim com o raciocínio? Não existe o raciocínio tosco, não discernido, e não existe o raciocínio mais sutil, capaz de discernir, separar? Quando a gente era criança, a gente colocava tudo num saco só. Quando você entrou na faculdade de medicina, você olhava para o corpo era uma coisa só, no máximo com as designações populares. Mas a partir do momento que você entrou, a fisiologia passou a te perseguir. Ela passou a ser um elemento do seu cotidiano, né? Antes de você fazer contabilidade, os números eram para você simplesmente o cálculo na feira, mas a partir do momento que você conhece as decorrências, você nunca mais pensa a matemática dos árabes, a aritmética da mesma forma, né? Então, se é assim com o conhecimento que serve às coisas que são passageiras, como será com o sentimento que mobiliza as potências mais altas do homem? Se você pode, com um martelo, fazer tanta coisa na marcenaria, com um formão, com os instrumentos mais simples, você pode produzir arte, com um pincel, por que os órgãos humanos seriam diferentes? Porque eles seriam convocados na terra para a vida da animalidade. Se tudo nos convida à elevação, se tudo nos convida a subir, se tudo nos convida a discernir, se tudo se complexifica, por que a vida seria tosca? Porque ela exigiria de nós menor esforço. Então o sentimento é campo de esforço da vontade. É campo de discernimento. E é campo de aprimoramento. Porque quando você sente, você atrai. Então, existe aí alguns milênios entre eu e esse cristão que teve os filhos pisoteados pelo cavalo. Quanto tempo eu demoraria para construir um perdão assim? Eu, você, qualquer um de nós. Basta a gente analisar pelo cotidiano. A gente é vaidoso. Alguém nos distrata, deixa de citar alguma coisa,
e você não se sente reconhecido, e infantilmente busca então aparecer, se destacar, retomar o espaço de atenção afetiva, quando na verdade nós somos amados por Deus. Nada pode nos depreciar, nada pode nos diminuir, nada. O sentimento do coração é o que nos distingue, não são as aparências. Não é a concatenação de elementos passageiros que nos dá essa ou aquela identidade, que nos define, mas aquilo que nós sentimos com frequência, que forma um padrão e que atrai então a atmosfera, a aura, as emanações que nós mantemos mais cotidianamente. Então, existem pessoas que atraem sofrimento, que atraem padecimento, porque não obstante pudessem trabalhar de boa vontade na retificação do que fizeram de mal no passado, entendendo que as circunstâncias da vida são a vontade de Deus para conosco, ou seja, criar o seu filho e educá-lo da melhor forma possível é a melhor forma que você tem de desobrigar-se das causalidades do passado. Ser um bom marido, uma boa esposa, um profissional pontual, que vá além do que você recebe em muito, se abnegar, porque o Emmanuel fala assim, olha, quando você é pago para fazer alguma coisa e você faz bem, você não faz mais do que obrigação. A gente admira, mas a pessoa que é abnegada para além daquilo que lhe é exigido, esse está resolvendo coisas, esse está deixando de sofrer. O que poderia purgar por sofrimento, ele está fazendo com trabalho diligente. Por isso a paz na terra é reservada aos homens de boa vontade. Aqueles que assumem para si tarefas que seriam consideradas difíceis, penosas, de boa vontade. Esses não precisam sofrer, porque transformam, relativizam o sofrimento com a boa vontade e com o amor. E é isso que nós devemos buscar para nós. O perdão é um trabalho assim. Ele é um ajuste de expectativas em relação àquilo que o outro pode oferecer. Quando Jesus no Calvário diz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Humberto de Campos tem uma mensagem muito bela, chamada A Última Tentação. E nos conta que o espírito que tentou Jesus no deserto se aproxima de Jesus para tentar causar nele revolta, porque os discípulos haviam se afastado no momento da crucificação. E a crucificação nos ensina. É o sofrimento que ensina, porque como o espírito modelo e guia da humanidade atravessou isso, ele está nos ensinando como sofrer. Então ele faz um ajuste de expectativas e carinhosamente responde, Pai, perdoai-lhes que eles não sabem o que fazem. Isso se dirigia àqueles que o crucificavam, aos romanos, aos judeus, aos discípulos. E a sua resposta a Pedro, que o havia negado, a sua resposta aos que tinham medo, desenvolve em cada um deles aquilo que eles precisavam desenvolver, sem respostas padronizadas, mas preocupado em discernir o que cada coração precisava, porque Jesus foi o que cada coração que convivia com ele precisava. O amor se manifesta com expedientes severos, o amor pode ser brandura, mas é somente no sofrimento, no cadinho. Sabe o que é o cadinho, né? Aquele chapeuzinho de chinês que lá em Minas a gente derrete. O ouro para separar a limalha, né? Então o Emmanuel usa essa expressão para falar da experiência cotidiana da vida, que destrói em nós todas as ilusões. Desconcatena todos os agregados que formavam a vida tranquila. Você sai da zona cômoda e aí você é convidado, frente à desencarnação, frente à ofensa, frente à doença inesperada, né? Você é convidado e desafiado a perdoar. Por isso a grande maioria das doenças que são causalidades se curam com o perdão. Porque quando o perdão é verdadeiro, né, você pega aquelas chamadas nas ciências da religião de novas religiões japonesas. Você vai à messiânica, você vai à Mahikari, você vai à Seichonoye, muito influenciadas pela psicologia norte-americana e pelo budismo, você vai ver que eles fazem uma concentração grande no perdão. Um foco no perdão. E com isso eles conseguem curas, porque nós somatizamos no nosso corpo as mágoas que nós temos das pessoas. Uma das formas de ser feliz é ter o corpo saudável. O preço da mágoa é a doença. Mas existem preços maiores quando a gente pensa na vida eterna. A paralisação na monoideia obsessiva da mágoa, que persegue espíritos escravizados uns aos outros por encarnações a fio.
E tem um psicanalista norte-americano chamado Karl Menninger, já falecido, escreveu um livro chamado Eros e Thanatos, O Homem contra Ele Mesmo. Não sei se alguém aqui já leu. O livro é bastante interessante. Ele faz uma pesquisa sobre a atração do sofrimento. Se refere então às pessoas que, estando doentes, pagam médicos e tratamentos raros e então se curam temporariamente ou ficam um pouco privados dos sintomas da doença crônica, mas passam a ter problemas financeiros. Ou então, quando estão equilibradas financeiramente, atraem para si problemas afetivos, porque têm uma necessidade de sofrer para se sentirem quites com a divindade. Se nós nos entregarmos ao sofrimento inevitável de boa vontade, considerando o trabalho, nós conseguiremos atravessar, traspassar, transcender esse tipo de sofrimento. E se nós entendermos, isso é um outro movimento, que Deus é perdão e Deus é amor, nós começarmos a estudar e a introjetar a lei de justiça, amor e caridade. É uma dificuldade para muita gente entender que Deus é amor e Deus é perdão. Nós emprestamos as emoções ruins humanas a Deus. Então passamos a ter uma relação com a divindade de medo, como se fosse alguém que tem um caderninho que anota os nossos erros. E por isso nós nos comportamos segundo um determinado padrão para sermos observados por essa divindade, não com o padrão da nossa própria consciência, para respondermos ao nosso próprio coração, que é o grande templo onde se encontra a divindade. Por isso então, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós nos auto-sabotamos porque não perdoamos os outros. Raramente as pessoas conseguem investir parte dos seus recursos para fazer um trabalho psicológico, fazendo a catarse de um grande período de mágoa, de uma infância em que os pais brigavam entre si. Você começa então a se achar culpado enquanto criança. Aquela mente infantil que permaneceu em você, introjeta e se culpa pelas brigas dos pais. E mais tarde você se infelicita por isso. O pensamento subconsciente em relação a essas coisas costuma ser mesmo infantil, porque é afetivo ao extremo. Entender, por isso a meditação tem uma função tão importante, para que a gente introjete o amor divino. As horas de oração, que a gente consiga se sentir envolvido, que quando você se sente envolvido pelo amor divino, você não se sente inferiorizado perante a pretensa humilhação. Você não se entrega à afetividade desequilibrada, que você se sente pleno. Deus te plenifica mesmo que você esteja sozinho. Isso consegue com que você se movimente na vida sem aquela fome, sem aquela ansiedade. E aí você começa a se observar com responsabilidade sobre as ações e não mais com culpa, porque nós somos imortais. Não somos criados para sofrer. Sofrimento acontecerá como decorrência do nosso crescimento, porque todo trabalho exige esforço. Ele será menor se nós não nos revoltarmos. O Karl Menninger chega a dizer que coletividades, subconscientes coletivos, chegam a atrair guerras, porque os espíritos reencarnam com a ideia de autopunição, arraigada na mente, com a ideia de atrair o sofrimento. É por isso que se você chamar uma pessoa e conversar com ela, o que você quer? Olha, eu quero seguir determinada profissão. Eu quero organizar uma família com tal e tal conjuntura, né? Tal e tal configuração. E você analisar os comportamentos da pessoa, eles são incoerentes com o que ela quer. Que ela está se sabotando, mas ela não consegue enxergar. Por isso, quando Joana de Ângeles nos fala para substituir culpa por responsabilidade, é a gente começar a concatenar o que a gente faz racionalmente, com o objetivo, o sentimento e a vontade, para alcançarmos o que nós queremos, com foco, com direção. A pessoa é a pessoa que quer estudar, mas não tem um horário para estudar, não tem um local. Então, necessariamente, ele não acha que merece o que o estudo pode trazer. Então, ele atrai para si com a indisciplina o menino que vai chorar na hora, a pessoa que vai chamar, você permite, porque quando você quer estudar, você cria para si um espaço em que você consiga se concentrar, nem que você acorde mais cedo. Então não há evolução sem disciplina, porque evolução se estabelece, assim como o aprendizado, com repetição. Detalhe, repetição consciente e racional, discernida.
não é repetição de papagaio. Por isso a gente diz, eu sou a expressão autoconsciente de Deus, em que cada movimento evolutivo é escolha. Jesus nos vem chamar pelo coração, pela boa vontade, pelo discernimento. Por isso ninguém pode fazer o caminho para ninguém. E ninguém pode tirar a culpa que você tem no coração. É você que tem que entender que Deus é amor. Jesus conta uma parábola muito bonita, a parábola do mordomo infiel, que fala disso. Havia uma herdade e havia um senhor que tinha um mordomo. E esse mordomo dividia a colheita, ele arrendava as terras. Alguns pagavam em ânforas de azeite de oliva, outros pagavam em fardos de trigo. Mas esse mordomo está roubando e o Senhor o chama na sua presença. E quando ele vem à sua presença, antes de vir, ele bola um estratagema, no qual ele perdoa metade da dívida daqueles que deviam. E o Senhor o felicita. Vejam como é uma questão de administração, de mordomia, dos elementos e dos dons da encarnação. Das encarnações, melhor dizendo, né? E Emmanuel vem em nosso socorro com duas mensagens, tabernáculos eternos e angariai amigos, que nos tornam clara a exegese da parábola, né? Quando você reencarna a primeira vez após o erro, frequentemente você tem as mesmas circunstâncias reproduzidas, o que é um elemento da caridade e da misericórdia divina. Deus não seria menos caridoso do que nós mesmos. Quando seu filho erra, você não dá uma outra oportunidade para ele? Para fazer o quê? Que Jesus responde assim, angariai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Angariai amigos. Então você roubou, você reencarna, Públio Lentulus reencarnado, como bisneto, Públio Lentulus Sura, Públio Lentulus, livro há 2000 anos. Lívia de novo com ele, senador, para redistribuir o que tinha roubado. Quando não fez isso, aí vem o sofrimento. Como último recurso, todos nós estamos nessa condição. As riquezas obtidas a partir da injustiça devem ser redistribuídas. Por isso que o Senhor fica feliz quando o mordomo distribui o que ele havia roubado, porque o Senhor quer o bem de todos. Emmanuel fala, não só nós mesmos, mas todos, não só para nós, mas também os outros, porque Deus pensa assim. Deus pensa no bem de todos, Deus é universal. Não é um político que atenda porque um pede mais e o outro pede menos. As leis de Deus não são leis de códigos inflexíveis. Elas são de justiça, amor e caridade. Portanto, Deus, na verdade, nos ajuda a administrarmos a nossa culpa e a nossa autopunição, para que ela não se torne improdutiva. Porque se nós fôssemos pagar no sentido antigo, medieval da ideia de culpa, nós não conseguiríamos. É a mesma coisa do trabalho. Quanto eu, José Otávio, consigo fazer? Muito pouco. As máquinas fazem muito mais do que eu. Frequentemente eu atravesso a cidade caminhando. Você deixa o carro lá no Monte Santo e anda a pé até o Alto Branco, né? Meu Deus do céu, eu fazia isso aqui de carro em 7 minutos. Estou demorando 45 minutos, né? Andando na cidade. Então nós somos lentos, a vida é incompleta. Você começa um trabalho, você desencarna, ele não está terminado. Um outro vai continuar. A riqueza que você acumula é para outros, porque a gente não leva nada físico, a gente leva dentro do coração. Então a gente não vale em quantidade, a gente vale em intensidade. O trabalho, se é assim na terra, para Deus muito mais. Então você não tem que desencarnar tantas vezes quantas desencarnações que você causou. Você tem que proporcionar vida e oportunidades àqueles que você tirou. Então você vem com a coletividade para cuidar. Quem foi bom mordomo, recebe mordomia maior. Quem bem utilizou os bens, recebe trabalho maior. Mas aquele que desprezou, ele volta para reconstruir. Então aí, às vezes a gente tem, por exemplo, a chamada mediunidade de prova. Uma coisa é a gente ficar brigando com ela. Outra coisa é a gente transformar, inclusive, o padecimento das percepções da mediunidade, naquilo que se chama popularmente de filtragem, percepção, sensação, né? A gente relativiza esse padecimento com o bem que a gente está causando àqueles que são beneficiados pela nossa mediunidade. Você carrega nas costas sacos e sacos
para beneficiar certa coletividade faminta. E você não sente a dor. E efetivamente o seu corpo não adoece. Ninguém tem ler trabalhando com amor. Chico Xavier, à noite, passava a noite digitando. Não há notícia que Chico Xavier tenha tido problema com ler, com excesso de trabalho, porque o amor lubrifica as articulações. O amor cura a artrite, a artrose. A boa vontade do trabalho faz com que a gente tenha a força de Deus. Agora, o materialismo, quando a gente acha que realiza com as nossas forças, as forças são limitadas. Tudo que a gente faz pelo corpo físico é limitado, que o corpo físico existe para perecer. Ele é como uma roupa que a gente usa e tira. Uma encarnação é um ato, um corpo é uma roupa. A lógica é da eternidade. E isso faz uma diferença muito grande. A gente for, por exemplo, ao Siddhartha Gautama, ele tinha um problema sério com o hinduísmo, porque ele pensava, se uma divindade chamada Brahm ou Mahesvara, ela criou tudo quanto existe, ela ou é um ser impotente que, tendo criado, não pode transformar as infelicidades que se apresentam, ou então é um ser sádico. Porque se não há uma razão para a diferença das riquezas ou das felicidades na Terra, dos padrões de felicidade e posse, né? Se não há uma razão para isso, nós temos um Deus que distribui as riquezas de forma desigual, sem que para isso haja razão alguma. É como se houvesse, que a consolação é você pensar que você vai desencarnar e vai para o céu se você for dócil, né? Se você aceitar. Mas isso não atende às inteligências mais lúcidas, porque é como se fosse um trem com um objetivo, mas o preço da passagem é diferente. Então o Siddhartha, ao meditar, se ilumina e entende a concatenação da causa e efeito. Como os homens produzem causas e efeitos e criam as injustiças desse mundo. Que Deus só cria o bem. Isso é uma libertação muito grande. Para o mundo ocidental, o Espiritismo traz isso. Essa compreensão vem ao mundo ocidental a partir do Espiritismo. Enquanto em muitas correntes do budismo, todo esse esforço reencarnatório terminava na anulação da personalidade, no Espiritismo nós entendemos a personalidade que continua com as conquistas da alma infinitamente. Então não permanece aquela pessoa de agregados passageiros, mas permanece a individualidade eterna, que vai além da personalidade passageira da encarnação, agregando e não perdendo jamais as conquistas espirituais verdadeiras, diante das quais todo sofrimento, todo padecimento se torna pequeno. Então, se a gente vai lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Delfim de Girardin vai nos falar da infelicidade real, estabelecendo uma comparação. A gente só consegue se sentir consolado diante da desencarnação, da separação, da doença, do envelhecimento, da guerra, da morte, aparentes, nos medindo pelo padrão da imortalidade. Então, seja sofrimento ou seja felicidade na Terra, eles passam. Nos movimentemos de forma a não causar dor, porque toda dor que nós causarmos gerará na nossa mente, mesmo que acostumada. Vamos pensar o seguinte, um alcoólatra, inicialmente ele sente mal, depois quando ele começa a tomar muito, ele não sente mais mal, aquela sensação passa, mas ele continua destruindo o fígado. Então, para muitas pessoas, a sensação superficial da culpa se afastou, pelo assassinato, pelo roubo, pela prática do crime, mas dentro da mente dele ele está se cobrando. Haverá um momento em que aquelas circunstâncias exteriores que garantem uma relativa tranquilidade desaparecerão, ele terá que enfrentar aquele acúmulo da nuvem que vai chover sobre ele, daquilo que um dia ele plantou. Diz um provérbio japonês que o mal, quando cresce, vai até o céu. A gente poderia dizer que quanto maior o edifício, maior o prejuízo do estrondo para demoli-lo. Não é assim? Quanto mais alto o edifício, maior o estrondo da sua demolição. Então tem coisas que a gente tem que demolir, mas demolir construindo. A gente tem que replantar onde um dia nós queimamos. E é por isso que nós voltamos com certa dose de dificuldades. Mas a misericórdia divina sempre coloca ao nosso lado um amor, uma consolação, uma gentileza, uma oportunidade, filhos que são bênçãos na nossa vida, dons de trabalho que nos permitem nos alimentarmos e trabalharmos para outras pessoas, capacidade de andar e ajudar e servir. E através dessas capacidades nós conseguimos, pela responsabilidade, assumindo a tarefa que a espiritualidade nos deu, que são as circunstâncias do dever da vida, com isso a gente evita o sofrimento.
ao máximo. Então, não basta fazer só o trabalho da retificação, da aceitação e da compreensão. É necessário fazer o trabalho de eliminar o sentimento de que Deus nos puna, para enxergarmos a doença, a infelicidade, a limitação, o não divino como elementos de amor. Deus é o outro, nos dizia Emmanuel Levinas, filósofo lituano. Então a gente não consegue prever, quando você entende a causa e efeito, o mundo fica mais aceitável. Você se reconcilia com a ideia da divindade, né? Mas não significa que você vai entender como Deus vai fazer. Isso não tem jeito. Não há como prever o que Deus vai fazer. Porque nós somos relativos e Deus é absoluto. Então tem que haver uma relação de confiança. Essa relação de confiança é a fé. A fé supre aquilo que nós não podemos saber, mas a misericórdia já nos concede saber muita coisa, o suficiente para ter fé. Por exemplo, caso você agora sofresse um acidente na estrada ou estivesse sob a mira de um revólver em um assalto, quantas vezes anteriores você sofreu acidente e sobreviveu? Por quantas vezes você submeteu ao assalto e sobreviveu? Muitas pessoas aqui presentes já estiveram às portas da desencarnação no hospital e sobreviveram. Quantos de vocês passaram já por problemas econômicos e de forma inesperada veio uma ajuda? Ao nascerem na terra, havia a possibilidade de os pais desencarnarem na infância, mas os pais permaneceram até determinado momento, ou alguém que cumpriria o seu papel cuidou de você na fragilidade. É o amor divino que te alcançou. Porque naquele momento do revólver na cabeça, do acidente, da dor, da morte do filho, Deus não estaria com você. Minha amiga Adriana Mello falou uma coisa muito bonita para mim outro dia na casa dela, no dia do aniversário dela. Ela falava da desencarnação do irmão dela. E que quando o irmão desencarnou, ela sentiu uma felicidade que ela não conseguia descrever de onde vinha, antes de saber da morte do irmão. E uma sensação de proteção sem precedentes, que de acordo com o frio vem o cobertor. Quando você vai passar uma circunstância de profundo pesar e sofrimento, para a sua purificação, você é envolvido pelos espíritos superiores, para te consolarem. Você é preparado no momento do sono, pelos sonhos. Você é protegido de forma que aquilo te impacte da forma mais pedagógica possível, para prevenir os efeitos negativos que a revolta poderia causar. Então a gente não deve imaginar que não vá sofrer, mas não deve achar que sofre porque é culpado. O sofrimento na terra é condição de elevação espiritual. Não nos cabe julgar por que estamos sofrendo. Não conhecemos a história em detalhes. Aceitemos o sofrimento como trabalho. E quando eu falo nisso, eu falo em trabalho interno. Essa nossa boa vontade de entender e aceitar a vontade de Deus, naquilo que Ele já pode nos explicar, nos abrirá a compreensão das coisas que nós ainda não conhecemos. E nós vamos parar de brigar conosco mesmos, de nos autopunirmos. Então é importante a pessoa também afastar da mente, isso é uma coisa que o Karl Menninger fala no livro dele, né? A ideia de que sexo é uma coisa errada. Parece uma coisa que é consenso. Otávio, a gente está no século XXI, né? Mas a pessoa acha que nasceu de coisa suja. Ele tem uma associação negativa em relação à sexualidade. Quando ele purifica essa ideia, ele deixa de pensar no físico, ele vai para o sentimento, ele abençoa todas as manifestações materiais do corpo, que são expressões do sentimento do espírito. Ele elimina a culpa em relação ao nascimento. Eu não sou um ser material, eu sou um ser espiritual, convidado a viver na terra, por um processo semelhante ao pólen e ao pistilo das flores. Eu sou um ser para elevar meus sentimentos. Eu começo a abençoar a minha origem. Então eu tenho que perdoar primeiro papai e mamãe, que são as expressões de Deus para mim aqui na terra. Quando eu consigo perdoar, aí eu começo a perdoar a outra rede da constelação familiar. Os irmãos. Eu venço os ciúmes da infância, da prevalência de um irmão sobre mim. Eu começo a enxergar as boas intenções dos meus pais ao cuidarem mais em certo momento de um irmão que demandava mais cuidados por traços psicológicos de fragilidade que eu, no meu egoísmo, não conseguia enxergar. E com isso eu começo a fazer o caminho de volta, me reconciliando, limpando o caminho do passado.
Por isso Jesus nos recomenda, quando a gente vai ao altar fazer oração, a gente coloque lá a oferenda do perdão. Porque a oração consegue subir. A oração torna o coração leve. Enquanto permanece a mágoa, a gente não consegue se concentrar na oração. A gente não consegue fazer o sentimento se elevar. E, consequentemente, o efeito fluídico da oração é menos eficiente para nós. Então, os momentos de oração são momentos muito importantes. O tempo do dia que a gente consagra a Deus. E nesse momento, vamos começar a abençoar a nossa origem. Eu sou filho de Deus, abençoado. Nem uma bomba de hidrogênio pode me destruir. Nem o revés. Ninguém pode me humilhar. Porque a minha natureza é a mesma do Cristo. O Cristo não se diminuiu quando foi crucificado. O Cristo não se diminuiu quando foi ofendido. Nós também não nos diminuímos, temos valor absoluto, não temos valor relativo. Não vamos morrer. Como administraremos a nossa eternidade? Se Deus nos faz para a eternidade, que é o bem gratuito para todos nós, é melhor viver sem culpa. Melhor afastar. Por isso que o Paulo, no livro 4, livro dos Espíritos, eu estou falando do Paulo apóstolo, ele tem a mensagem em que ele fala para vencer na mente coletiva da humanidade europeia de então a ideia do inferno eterno. O primeiro argumento é como poderia um mal temporário ter uma resposta eterna. É necessário quebrar a má interpretação da Torá. É necessário quebrar os 2000 anos de ostracismo dos judeus da compreensão das suas próprias escrituras e trazer então o cristianismo para que ele fosse redivivo, trazendo de novo o Deus de amor, o Deus de perdão, o Deus de misericórdia, que só se completa a compreensão a partir da ideia da reencarnação. A justiça divina só é entendida em plenitude a partir da compreensão da reencarnação. O que necessariamente não traz a nós uma compreensão absoluta de todos os aspectos que fazem as circunstâncias da nossa vida, mas a partir desses aspectos a gente sabe quais são as nossas missões. Ou seja, eu não sei exatamente por que eu me encontro com vocês, por que vocês se encontram comigo, por que eu encontro com os meus colegas de trabalho, por que eu me casei com determinada pessoa, por que eu vou desencarnar em determinada idade que sempre está fora do meu controle, a não ser por aquilo do cuidado da saúde, O momento da desencarnação é um segredo para todos nós. Mas essas coisas, a gente deve confiar em Deus, deve trabalhar no tempo que a gente tem no agora. É uma coisa interessante, lá no livro dos médiuns, o Espírito fala para Allan Kardec uma coisa que eu acho que tocava o momento que ele estava vivendo mesmo, Nós sempre temos uma percepção da nossa encarnação maior do que ela é. A gente sempre imagina que vai desencarnar mais à frente do que a gente realmente vai desencarnar. Então seria melhor fazer o contrário. A gente se pensar como André Luiz ao contrário. Eu me penso no mundo espiritual como foi a minha encarnação, em cada momento da minha vida. Como seriam as consequências espirituais dessa minha encarnação atual? Porque essa encarnação pode terminar a qualquer momento, o que não significa o fim da vida, mas significa o fim das concatenações de personalidade que formavam a nossa identidade, como professor, como médico, como empresário. Essas coisas passam, mas fica o que você angariou espiritualmente. É por isso que o Cristo recomenda: angariai amigos. Para angariar amigos a gente tem que perdoar. Para conviver em família a gente tem que perdoar. Estabelecer aquele ajuste de expectativas em relação ao que o outro pode oferecer e ao que a gente vai esperar dele. Primeiro a semente, depois a erva tenra, depois a árvore e só posteriormente o fruto. Não adianta exigir laranjas da laranjeira jovem. Não adianta ter expectativa em relação a alguém que não vai oferecer. Nosso trabalho não é transformar as pessoas ou tocá-las espiritualmente, mas tocar o nosso coração para nos tornarmos mais sensíveis em relação a elas, de forma que possamos bailar com elas espiritualmente, não a partir das nossas vontades ou dos nossos desejos, mas a partir das suas necessidades e anseios, quando nós nos colocamos no papel de Deus na vida das pessoas, para servi-las e tornar-lhes a vida mais agradável. Essa é a atitude do cristão. Por isso, ser cristão e perdoar é uma tarefa de compreensão, nem sempre fácil. Porque quando você chega a um nível, você é desafiado num nível mais profundo. Geralmente a partir das afeições, porque
É sempre mais fácil perdoar alguém que está distante. Lidando com as pessoas no atendimento fraterno, muito poucas vezes eu vi pessoas adoecerem, por exemplo, que levaram um tiro de um assaltante. A pessoa magoada com aquele assaltante que atirou nela, mesmo quando ela tem limitações físicas, a partir daquele tiro. Interessante, né? Mas quando é a sua esposa ou o seu marido que te traiu afetivamente, ali, aquilo é uma coisa difícil. Quando é o filho que foi ingrato, é a punhalada no coração. E é aí que você trabalha esse ajuste de expectativas. E como fazer, né? Persistir no perdão, no exercício mental e sentimental do perdão. Como se persiste em qualquer disciplina para se alcançar um objetivo? Persistir buscando aquilo que é tosco, que é animalesco do nosso coração, aquilo que é a nossa concupiscência, identificando-a a cada dia. Vocês têm claro isso? Eu procuro ter para mim. Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas fragilidades? O que me levaria a cair nessa encarnação? Certamente, a partir daí, você tem aquilo que você caiu nas encarnações anteriores, aliás. Né? Se você se irrita facilmente, em algum momento você pode ter causado a desencarnação de alguém no passado. Os budistas chegam a tal requinte, pensando a concatenação de causa e efeito, que eles se referem à pessoa que tem o karma de se tornar assassino. Por quê? Porque se você pensar causalidade e karma como um acúmulo de determinadas atitudes que podem algum dia desaguar, aquela força inicial vai sair. Se você vem acumulando determinada atitude, coisa, impaciência, né? Num dado momento em que você seja desafiado, você pode chegar à violência física, causando a desencarnação de alguém. É necessário cortar a raiz do mal em nós, antes que a gente venha se complicar com coisa pior. Como você vem se preparando para a desencarnação dos seus pais? Porque a desencarnação dos filhos é inesperada, mas às vezes ela ocorre. Mas é a dos pais, que é certa, geralmente antes da gente. Com muita probabilidade, também não é certa assim não, né? Mas como eu estou me preparando? A gente faz curso na Casa Espírita para quem vai casar, não faz? Lá em BH tem. Para quem vai ser pai, quem vai ser mãe. A gente faz evangelização de bebê, né? Já pensou um curso para desencarnar? Eu já estou com 116 anos, eu estou achando que daqui a pouco está na hora, né? Então eu estou querendo me preparar para desencarnar. Para não sentir medo, que eu quero desencarnar conscientemente. Aceitando, em paz, tendo cumprido a minha missão como um completista na encarnação. Ora, o que me tornaria um completista na encarnação? O que está me faltando? Eu vou planejar. Como eu poderia me tornar uma pessoa mais disciplinada? Como eu poderia comer menos? Para viver mais? Qual horário do dia eu vou dedicar ao exercício físico? Qual horário eu vou dedicar ao estudo da minha profissão? Mas qual horário eu vou dedicar ao estudo das coisas da minha alma imortal? A economia da minha imortalidade. As horas de meditação que prepararão a minha individualidade para a imortalidade, né? Então é nesses momentos que o Espiritismo vem nos convidar a vencermos a ideia de Deus como um ser punitivo. E para tanto, nós devemos renunciar à ideia de punirmos aos nossos irmãos. A música do Gladstone Lage nos diz: "Sê Deus para eles, quanto Deus é para ti". Então, a frase de Jesus não é problema de tradução. Ela é efetiva. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como geralmente nós somos ofendidos cotidianamente, é no cotidiano que nós preparamos as grandes ações. Os pequenos acúmulos geram as grandes tarefas. As pequenas indisciplinas geram os grandes defeitos. É necessário mobilizar a vontade e o sentimento e trabalhar para que ao início do ano de 2017 você tenha algumas metas. A pessoa quando escreve meta, lembra aquela coisa do coaching, né? Eu quero comprar um carro melhor, eu quero ampliar a minha casa, eu quero fazer um curso de línguas. Até isso não é problema não, são metas necessárias às vezes. Sua família cresceu, né? Você está achando que está esquecendo, o curso de línguas vai te ajudar a ficar com a mente mais ligada. Mas quais as metas do ser imortal? Eu não vou me irritar tanto, eu vou conter meus vícios. Quais são eles? Geralmente a gente não sabe não, viu? As pessoas é que dizem para a gente.
é ver seus defeitos, quer ver os meus defeitos, pergunte para minha esposa, né? As pessoas nos veem melhor, e aí os inimigos, aqueles que se consideram nossos inimigos, melhor ainda. Os familiares veem, mas aqueles que nos veem defeitos, nos ensinam. Lógico que tem aquelas coisas que você não vai aceitar tudo o que pensam de você, né? Mas há certas coisas que as pessoas têm uma certa dose de razão. A gente foi impaciente, a gente foi descuidado, e a gente teria evitado com aquela pequena ação décadas e décadas de sofrimento. Para a gente fechar, eu vou citar um exemplo. Quando Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, entra em Jerusalém e não renuncia à pompa e circunstância do desfile militar romano. E então um jovem chamado Saul, Emmanuel não esclarece se foi o Saul mesmo que jogou a pedra, aparece uma pedra e o Saul corre. Geralmente quem corre é culpado, até para a polícia, né? Na hora que ele correu, Públio Lentulus mandou pegá-lo e começou a chicoteá-lo. E o condenou às galés. O seu pai, André de Gioras, veio pedir ao Públio Lentulus, no seu escritório, lá na Torre Antônia, ele foi pedir a ele perdão para o seu filho. E ele não concedeu por orgulho. Posteriormente, ele concedeu em segredo o perdão, mas o menino já tinha sido vendido como escravo. O que gerou para ele, não vou contar não, senão perde a graça do livro, né? Problemas de décadas a fio. Problemas encarnatórios, inclusive, né? Então, o momento de decisão e cuidado nos evita muito sofrimento à frente. Aquele momento específico, né? Porque quando a gente causa, ainda que ele não soubesse, vejam bem que interessante, não soubesse o destino do Saul, ele atraiu para si o ódio do pai, porque Jesus nos recomenda claramente na parábola, angariai amigos. Ou seja, não magoe as pessoas, que ninguém diga mal de você por mágoa, que ninguém se lembre de você ter causado sofrimento, privação, separação de parentes, de pessoas queridas, roubo, ou qualquer acesso a algo que a pessoa achava que pertencia a ela. Então entre na propriedade dos outros, não entre naquilo, não entre no destino das outras pessoas. Não considere a sua felicidade mais importante que a felicidade dos outros, porque haverá momento em que a gente vai ter que enfrentar privações por ter causado privações aos outros. É como alguém que está numa floresta, imaginemos aquelas florestas, né? Vem uma floresta de pinheiros e a pessoa dá um tiro para matar um pássaro, e aquele tiro acertou alguém que desencarnou. Ela não ficou sabendo que o outro desencarnou. As histórias não se tocaram, ela não se sente conscientemente culpada, mas o subconsciente se comunica. Então nós temos uma ciência, enquanto conhecimento, daquilo que nós causamos, ainda que a nossa consciência, a nossa culpa não tenha acesso àquilo imediatamente, e aquilo move em nós um processo de purificação. E geralmente se dá pelo sofrimento e pela autopunição. De forma que dentro da nossa mente profunda, acessando pelo sentimento, nós temos a ciência do que nós causamos de sofrimento no passado. E se isso vem avassaladoramente para a nossa vida, nós não conseguimos segurar a culpa. Então a tarefa da espiritualidade é nos dar trabalhos, tarefas se transformem a culpa em responsabilidade de retificação. Portanto, aceitemos as tarefas com alegria, porque elas são para nós a oportunidade que o Públio Lentulus teve de evitar o mal. Aproveitemo-las, porque elas nos pouparão trabalho ainda maior. Que Jesus nos abençoe.